E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vivi no Enem, na nossa série sobre estudo sobre morfologia. Nós vamos estudar hoje sobre pronomes. Parte 1, pronomes pessoais. Sim, pronomes eles podem ser pessoais, eles podem ser possessivos, demonstrativos, indefinidos ou interrogativos. E eu queria trazer para vocês hoje aqui a nossa turma. Sim, vamos lá! Bem, vamos ao exame de português. Vamos lá, Godinês? Diga 2 pronomes. Ele prontamente responde. Quem, eu? Quem disse que não é pronome? Muito bem, você tem 10. Ele ficou sem entender nada, porque afinal ele não sabia o que era pronome. Mas a gente vai saber a partir de agora. Pronome, como o próprio nome sugere, é a palavra que acompanha ou substitui o nome. É muito importante a gente ter conhecimento sobre pronome, porque afinal de contas ele pode ter o papel de evitar as redundâncias no contexto do texto. Então, se eu pergunto para vocês, onde está o livro? Alguém viu o livro? O livro estava aqui. O que vocês percebem? Que não haveria necessidade de eu fazer uso do substantivo livro retoricamente. Eu poderia fazer uso, por exemplo, de uma palavra, ou seja, de um pronome que substituísse o livro. Então vejamos, onde está o livro? Tudo bem? Alguém o viu? Vocês percebem que o pronome o substitui o substantivo livro? Sim. Então ele é um pronome pessoal, porque faz referência ao termo de que se fala, nesse caso, ele, o livro. Ele estava aqui. Então, a partir de agora, nós vamos começar a entender que esses pronomes pessoais, eles podem ser classificados em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Vamos entender o seguinte, nós temos 3 pessoas do discurso, de primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa do discurso diz respeito à pessoa que fala, eu, do singular, e nós que falamos, nós. Segunda pessoa diz respeito a com quem se fala, que é tu ou você, do singular, você, a parte coloquial do você, e o vós ou vocês, segunda pessoa do plural de quem se fala. A terceira pessoa, ele ou ela, diz respeito a do que ou de quem se fala. Então, eles ou elas, terceira pessoa do plural. Tudo bem, pessoal? Mas eu gostaria de pontuar, por hora, um detalhe importante para vocês agora. Os pronomes pessoais do caso reto, eles sempre funcionarão como sujeito. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que eu, nós, tu, vós, ele, ela, eles ou elas, sempre funcionarão como sujeito da oração. Tipo assim, eu sei tudo sobre pronomes. Quem sabe tudo sobre pronomes? Eu. Não é o sujeito da oração, do verbo saber? Agora, ele fará uma prova amanhã. Quem fará uma prova amanhã? Ele, a pessoa de quem se fala, o sujeito do verbo fazer. Elas estudaram para a prova. Quem estudou para a prova? Elas. A pessoa de quem se fala, elas. Mas se eu digo, tu sabes que eu gosto de chocolate. Quem é que sabes? Tu. E quem é que gosta de chocolate? Eu. Nós temos 2 orações, logo nós temos 2 sujeitos, o tu e o eu. Tranquilo? Mas poderíamos também, por hora, pontuar para vocês o emprego, né? O emprego ainda não. O conhecimento sobre pronomes pessoais do caso oblíquo. Vamos de antemão entender que pronomes pessoais do caso oblíquo são aqueles que funcionam como complemento de verbos. E para cada pronome pessoal do caso reto, eu tenho um oblíquo correspondente. Então, exemplo, oblíquos de eu, me, mim, comigo. Oblíquos de tu, te, ti, contigo. Oblíquos do ele ou ela, o, a, se, si, consigo. Ele ou ela. Oblíquo do nós, nos, nós, conosco. Oblíquo do vós, vos, vós, convosco. Oblíquo de ele ou ela, os, as, se, si, consigo, eles ou elas. Então, para cada oblíquo, né, para cada pronome pessoal do caso reto, eu tenho um oblíquo correspondente. Vejamos aqui no aprofundamento, na prática, convivi no Enem. Aí, ela ou ele escreve, vamos se ver? Misericórdia, dá vontade de nem ir. Claro, se é pronome oblíquo de terceira pessoa. Vamos nos ver, que é eu e tu, tu e eu, que equivale a nós, sujeito nós. Que é um oblíquo de nós? Nos, nós, convosco. Então, vamos nos ver. Se não, gente, é uma bagaceira isso aí. Bom, como nós estamos falando sobre pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, por que não pontuar
por exemplo, quando nós temos esses pronomes mal empregados. Tipo assim, em desacordo com a norma culta. Exemplo, eles não governam eu. Soou bem aos ouvidos de vocês, meu povo? Eles não governam eu. Soou bem aos ouvidos de vocês? Agora, se eu digo, eles não me governam. Lembram que eu disse para vocês? Quem é que não governa eu? Não são eles? Eles é o sujeito da oração. Eles não governam quem? O espaço aí não é do complemento do verbo governar? Vocês perceberam? Eu não pode funcionar como sujeito. Então, vamos para os oblíquos de eu. Me, mim, comigo. Então, o certo é eu dizer que eles não me governam. E já posso adiantar para vocês que quanto à posição desse oblíquo me, ele deve ficar proclítico, ou seja, antes do verbo governar, porque palavra negativa, não, nem, nunca, jamais, puxa o oblíquo para perto dela. Ou seja, nesse caso, o mi deverá ficar obrigatoriamente proclítico, ou seja, antes do verbo governar. Tranquilo para vocês? Agora vejamos. Tudo convém a eu. E agora? Sou o melhor aos ouvidos de vocês porque é o meu mesmo? Não. Tudo convém a eu. Nada disso. O que convém a eu? Tudo é o sujeito. Convém a quem? A quê? Então, o espaço é do complemento. Então, oblíquo de eu, me, mim, comigo. Tudo me convém. Nesse caso, como sujeito é representado por um pronome, pronome puxa pronome. Então, esse me deverá também estar proclítico. Tudo bem? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu disse para vocês que os pronomes pessoais do caso reto sempre funcionam como sujeito. Mas muito cuidado, por exemplo, com esses pronomes ele e ela, né, que funcionam como sujeito, mas eu mostrei para vocês lá no quadro tabela que eles também podem funcionar como oblíquo. Por exemplo, oblíquo de ele ou ela. O, a, se, si, ele ou ela, tá bom? Então, ele ou ela também podem funcionar como oblíquos. Quando, Vivi? Quando eles estiverem funcionando como complemento dos verbos, das formas verbais. Exemplo, ele deu o livro a ela. Quem deu o livro a ela? Quem dá alguma coisa a alguém. Quem deu o livro a ela? Ele. Ele é o sujeito. Deu. O que foi? O livro. A ela. A ela é o sujeito? Não. É o complemento do verbo dar. Qual o nome que se dá esse complemento? Objeto indireto, porque veio com a preposição a. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Nós confiamos em nós. Quem confia em nós? Nós. O primeiro nós é o sujeito e o outro. Mas quem confia não confia em algo, em alguém, em alguma coisa? Confiamos em quem? Em quê? Então, em nós, funciona como complemento do verbo confiar. Disseram-me que te contariam tudo. Disseram que me contariam tudo. Então, disseram o quê? A quem? A quem? Disseram. Disseram a quem? A mim. Eu não posso dizer disseram eu. Vocês percebem? Que te contariam. Ti não é oblíquo de tu? Os oblíquos de tu não é te, ti, contigo? Então, contariam a quem? A tu. Não pode. Se é complemento do verbo contar, é ti. Agora, disseram-lhe, lembrando que lhes funciona como complemento, pronome oblíquo do ele ou ela, pessoa, jamais coisa. Então, disseram-lhe. Quem diz alguma coisa a alguém. Ou seja, a ele ou a ela, o lhe se refere a ele ou a ela. Que conosco, olha o oblíquo de nós, nos nós conosco, não se pode contar. Tudo bem, pessoal?